Paz do Senhor Jesus, jovens e adolescentes que me escutam, estamos em mais um vídeo na nossa escola bíblica dominical. E a lição de hoje, que é a lição de número 5, ela traz um tema que de fato mexeu muito comigo. O tema da aula é Nos Passos de Jesus. E pensa, nossa, eu fiquei pensando sobre esse tema um bom tempo, até demorei para fazer a aula pelo tanto de tempo que essa aula mexeu comigo. E me veio na mente exatamente isso. Tipo, é muito difícil a gente seguir os passos de Jesus 100%. Aquele que diz que segue exatamente o que Jesus falou, assim, na íntegra, linha a linha dos versículos da Bíblia, é esse mente. É, é algo difícil. A gente seguir exatamente o que ele falou e a forma que ele viveu. Então, para mim, nós podemos cair em dois extremos aqui. Nós podemos cair no extremo da religiosidade, a gente querer viver a letra, assim como os fariseus eles viveram. Eles sabiam da palavra de Deus melhor do que nós. Eles estudavam muito, decoravam a palavra, eles ensinavam outros, mas nós entendemos o quanto o coração deles estava longe do Senhor. E esse é um extremo que a gente pode viver na nossa vida com Deus. Nós podemos viver a religiosidade de uma forma, do evangelho de uma forma de nós vivermos só para nós mesmos. Mas também nós podemos cair no outro extremo. Nós já acharmos tão inatingível que nós vivemos as nossas próprias vidas e deixamos Deus em segundo plano. Então, para mim, nós temos esses dois extremos muito claros aqui que nós vemos na história de muita gente. Mas também nós vemos a história de pessoas que elas escolheram de fato viver a vida com Deus em sua plenitude. Uma dessas é Abraão, né? Em Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1 ao 4, até diz, Deus dando uma ordenança a Abraão, falando, né, para ele, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, Deus não tinha falado nem a terra que ele ia mostrar. Mas Abrão, né, nesse momento ele era Abrão, porque Deus ele troca o nome depois, fazendo uma aliança com ele. Aqui o nome de Abrão tem um significado, de Abraão tem outro significado, né? Que depois vai se tornar pai de multidões. Então era o projeto de Deus para a vida dele. Então Deus ele não explica tudo, mas Abrão ele decide andar por fé, não pela segurança que ele poderia ter. Então Abrão ele deu passo sem mapa, confiando apenas na voz de Deus. Então Abrão ele confiou que Deus o guiaria pelo caminho, mesmo sem ele enxergar tudo que Deus ele tinha. Porque Deus ele não revela exatamente tudo o que ele quer fazer nas nossas vidas, mas ele provoca em nós para darmos passos de fé. E Abrão ele conseguiu fazer isso. Nós entendemos também a vida de Moisés. Hebreus capítulo de número 11, versículo 24 e 25 diz: Moisés, pela fé, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Ele troca o palácio por um propósito. Ele prefere seguir a Deus do que manter sua posição no palácio de Faraó. Nós vemos esse Moisés recusando. Gente, olha isso. É a mesma coisa dele escolher abrir mão de ser bilionário para seguir a vontade de Deus. Olha o quanto que ele perde. Olha o quanto Moisés perde. O Egito era a maior potência que tinha naquela região. Maior potência da antiguidade. E ele escolhe ser maltratado com o seu povo e fazer a vontade de Deus. Escolheu o projeto de Deus do que o projeto que ele poderia ser bem sucedido. E nós vemos que Deus escolhe ele como líder do seu povo. É difícil de entender isso. Coloque-se no lugar de Moisés. Quando eu olho para as histórias da Bíblia, eu tento me colocar no lugar do personagem. E eu vejo se no meu coração eu conseguiria fazer o mesmo que ele. Aqui em Moisés, eu conseguiria deixar grandes riquezas para seguir a vontade de Deus? É algo que eu me pergunto. Eu acredito que o meu coração de hoje ainda não.
não quer dizer que eu ainda estou longe do que é necessário. Nós vemos a história de Davi em 1 Samuel, capítulo de número 13, versículo de número 14, que Deus escolhe para si um homem segundo o seu coração, mas nós vemos que esse homem não é perfeito. Davi não era perfeito e ele erra diversas vezes, erros extremamente graves. Mas nós vemos que o significado disso é um homem que se arrepende, ele pede para Deus criar nele um coração puro, um espírito reto. Nós vemos que ele sempre volta, ele volta para Deus. Então o coração dele permanece sensível. Mesmo quando ele peca, mesmo quando ele erra, ele escolhe voltar para Deus. Então Davi não era um homem perfeito, mas Davi era um homem quebrantado. Então ele nos ensina que ele escolheu viver a vontade de Deus, e mesmo com as dificuldades do caminho, mesmo com os seus erros, ele escolhia voltar para o Senhor. Para mim, esse é um reflexo de escolher seguir os passos de Jesus. E é algo que eu me pergunto, às vezes com nossos erros e com as nossas falhas, nós deixamos Jesus longe, assim. Você fala, Jesus, sou todo errado. Então, Deus, eu não mereço estar orando, eu não mereço estar lendo a sua palavra, eu não mereço estar na sua presença. Muitas vezes aconteceu comigo, eu acredito que acontece com você também, que ou está ouvindo esse vídeo. Mas a resposta de Jesus para você e para mim é: Deus, ele escolheu homens, não homens perfeitos, mas homens quebrantados. Nós precisamos de Deus para nós conseguirmos confrontar o pecado. Então nós precisamos de Deus. Quando nós olhamos esse reflexo, muitas vezes de homens, que nem estou trazendo diversos relatos aqui para vocês. Olha a história de Abraão, de Moisés, de Davi, etc. e outros homens. E confronta o caminho e fala: minha decisão não seria certa como a desses homens. Mas isso me faz querer ficar mais próximo de Deus. Eu sei que quanto mais próximo de Deus, mais as minhas vontades também, essas vontades que estão no meu coração, vão estar alinhadas com Ele. E mais próximo dessas decisões eu estarei. Nós vamos ver isso na vida de Pedro. Pedro, ele larga tudo. Mateus capítulo 4, versículo 18 a 20. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Ou seja, Pedro, João, Tiago, os discípulos, tomaram a decisão de largar tudo e seguir Jesus. Mas nós vimos que, mesmo eles largando tudo, o coração ainda não estava alinhado. Tanto que as provas, o que acontece? Jesus morre, Pedro nega Jesus, Pedro não se sente mais digno de ser discípulo, mas mesmo assim, Jesus ele ainda dá aquela parábola para ele, né? Fala: Pedro, tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. E fala que depois ele conseguiria ter esse coração disposto a morrer por ele. Nós vemos que a caminhada com Jesus, é na caminhada com Jesus, é nos passos de fato com Jesus, é andando com ele, que nós vamos de fato conseguir chegar a essa estatura. É como diz o texto em Provérbios: o justo é como a luz da aurora, né? Que vai crescendo, crescendo, crescendo até ser dia perfeito. Então nós seguimos juntos nessa luta de um dia ser dia perfeito, né? Nós vemos a história de Paulo, que abandona a posição religiosa que ele tem, o status que ele tem para seguir Jesus, ser perseguido, apedrejado, sofrer naufrágio e ainda soltar, é uma das maiores declarações que tem. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei por perda por causa de Cristo. Ou seja, antes ele considerava seus status, o que ele tinha como lucro. Mas quando ele conheceu Jesus, ele considerou isso como perda. E ele enxergou valor em viver com Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, Paulo, ele se rende a Jesus. Ele se curva perante o Jesus que ele perseguia. Ele via que os cristãos que ele perseguia tinham algo que ele não tinha. E ele considera muito mais valioso. Isso é extremamente incrível. Então nós vimos durante a história da humanidade um Deus que sempre que está perto de nós.
como Gênesis capítulo 3, versículo 8, que eles ouviram a voz do Senhor no jardim e Deus andava com ele na viração do dia. Então nós vemos isso na arca de Noé, que Noé achou graça aos olhos do Senhor e Deus se aproxima dele e revela grandes planos. Nós vemos vendo Deus habitando na nação de Israel, no meio do seu povo em uma tenda, depois num santuário. Nós vemos o Verbo encarnado andando com a humanidade para ensinar como nós devíamos andar. E agora o Espírito Santo nos ajudando a caminhar dia a dia. Então essa aula mexeu muito com o meu coração. De fato, eu preciso estar mais próximo de Jesus. E se eu for confrontar as figuras da Bíblia com a minha imagem hoje, eu me sinto em falta. Ou seja, eu preciso mais de Jesus. Porque eu sei, estando mais perto dele, eu vou conseguir andar como ele andou. Eu, de fato, vou conseguir andar nos passos de Jesus. Então, meu irmão, você que me escuta hoje, escolha hoje, mesmo com seus defeitos, mesmo estando fraco muitas vezes, mesmo sem muito ânimo, escolha hoje estar mais próximo de Jesus e seguir os seus passos. Porque nenhum desses personagens bíblicos se arrependeram de fazer a vontade de Deus. Não é eu e você que não vamos nos arrepender. Deus tem uma vida muito boa para nós. Não boa segundo aos nossos olhos. Talvez a vida boa que ele te proporciona não seja as maiores riquezas dessa terra, mas ele tem uma riqueza muito mais especial para você. Então fique com essa palavra e a paz do Senhor.